Hello, eu sou a Teacher Clara e essa aula será ministrada pelo Sistema de Ensino Uniavan. Na aula de hoje, no capítulo 7, a Champion's Routine, nós falaremos sobre a rotina de um campeão. Na página 4, Connection, nós falaremos sobre a rotina de um campeão. Você consegue ver as imagens? Você percebe que nas imagens há atletas, certo? Você conhece esses três atletas? O que eles têm em comum? Provavelmente, eles têm uma rotina de muita dedicação e esforço, certo? Para conseguirem o que precisam. Um atleta quer vencer alguma coisa. Para isso, é preciso muita dedicação. Assim como, por exemplo, para aprender uma nova língua, você precisa se dedicar, certo? Na página 5, em Knowledge, there is describing people, descrevendo pessoas. Você sabe como descrever as pessoas em português, não é? E em inglês? Você sabe como descrever uma pessoa em inglês? Nós temos aqui adjectives, são os adjetivos. Eles atribuem alguma característica para os substantivos, nouns. Vamos começar com alguns adjetivos bons. Good adjectives. Dedicated, dedicado. Hardworking, esforçado. Focused, focado. Determined, determinado. Consistent, consistente. Now, let's see some not too good adjectives, ok? Vamos ver alguns adjetivos que não são tão bons. Lazy, preguiçoso. Indifferent, indiferente. Disorganized, desorganizado. Careless, descuidado. Inconsistent, inconsistente. Now, let's see some physical adjectives. Adjetivos que falam sobre as características físicas de alguém. Tall, alto. Short, baixo. Average height, altura média. Strong, forte. Weak, fraco. And finally, hair adjectives. Agora, adjetivos relacionados ao cabelo. Como podemos descrever o cabelo em inglês? Long, comprido. Short, curto. Curly, encaracolado. Wavy, ondulado. Straight, liso. Bald, careca. Black, preto. Brown, castanho. Blonde, loiro. Red, ruivo. Lembre-se que quando falamos do loiro, temos duas formas de escrever. Blonde, com D no final, ou blonde, com DE no final. Eles significam loiro e loira. Há uma diferença de gênero, ok? Na página 6, to learn more, lembre-se de que os adjetivos em inglês não vão para o plural, ok? Se, por exemplo, eu quero dizer que eles são altos, eu direi they are tall. Eles são altos, ok? We don't say they are talls as in Portuguese. Nós não dizemos como em português, ok? Eles são altos. Nós dizemos tall. Nós podemos também intensificar esses adjetivos usando as palavras very or pretty. For example, he is tall. He is very tall. Ele é alto. Ele é muito alto. She is determined. Ela é determinada. She is pretty determined. Ela é muito determinada. Lembre-se de que a palavra pretty também significa linda. Ela, então, não tem só um significado, ok? Na página 7, let's practice, você pode completar as frases abaixo. Lembre-se de usar o verbo to be. For example, they are strong, ok? Elas são fortes. Você consegue completar as outras lembrando dos adjetivos que vimos? Na página 8, temos mais algumas sentenças para completarmos. Lembre-se que temos também adjetivos que tratam das características físicas, como o do cabelo. For example, her hair is blonde. O cabelo dela é loiro. Her hair is straight. O cabelo dela é liso. Vamos ler agora, na página 9, um texto. Depois disso, podemos tentar escrever um texto descrevendo nós mesmos, ok? Você consegue se descrever? Hi, students. I am Chirag, and this is Fiona. I am tall and strong. I don't have hair, so
I am bold. Sometimes I am disorganized, but I am hardworking and very determined. Fiona is my love. She is beautiful and average height. Her hair is long, straight, and red. We are a happy couple. Now I want you to write about yourself. Go ahead! Você conseguiu identificar as características do Shrek e da Fiona? For example, he is bald, ok? Ele é careca. And she has long, straight, and red hair. Yeah? Ela tem o cabelo longo, liso e vermelho. What about you? Could you describe yourself? Você poderia descrever você mesmo? Agora você pode escrever o seu texto. Na página 10, Knowledge, nós temos Simple Present, Third Person. Ok, você sabe sobre o presente simples, a terceira pessoa? Por exemplo, o inglês é muito diferente do português em relação aos verbos, certo? Quando nós conjugamos um verbo, quando nós usamos o verbo com diferentes pessoas, nós mudamos a forma do verbo. Por exemplo, eu canto, você canta, ele canta, ok? Se eu digo em inglês, eu não tenho tantas mudanças. O verbo em inglês muda em alguns casos. Um dos casos é, por exemplo, se eu digo eu amo, I love. Você ama, you love. Ela ou ele ama. She or he loves. Or it, para coisas ou animais, loves. Quando usamos a terceira pessoa, nós então colocamos o verbo de forma diferente. Em geral, acrescentamos o S ao final desse verbo. Loves, love, loves. Por exemplo, ele brinca, he play. Não, he plays, certo? Eu não posso colocar he play, eu devo usar he plays. Eu brinco, I play. Ela brinca, she plays. I go, he go, she goes. Quando eu tenho o, CH, SH ou X no final da palavra, geralmente eu não acrescento somente o S, acrescento ES. Por exemplo, you wash, você lava. He washes, ok? Com ES no final. Quando o verbo termina em consoante mais Y, tiramos o Y do final e acrescentamos IES. Por exemplo, I try. Eu tento. He tries. Ok? Com IES, não mais com Y. Do you understand it? Você entende isso? Na página 11, to learn more, nós temos o verbo have. Esse verbo ganha uma forma diferente. Have passa a ser has. H-A-S. Ele tem, he has. Eu tenho, I have. Essa alteração também entra nas frases interrogativas e negativas. Você se lembra do auxiliar do? Do I have to work today? Eu tenho que trabalhar hoje? Do I? Eu uso para fazer uma pergunta, certo? No caso da terceira pessoa, quando uso he, she or it, eu uso does. Do, D-O-E-S. D-O-E-S, ok? Does. Let's repeat after me. Does. Se eu quero perguntar, ela tem que estudar hoje? Does she have to study today? Ela tem que estudar hoje? Ok? Does she have? Lembre-se de que como o does não tem um significado, ele serve apenas para conjugar o verbo. Logo, o verbo continua na sua forma original. Have. Does she have? Do you understand? For example, what do you like? Do que você gosta? Como eu pergunto, do que ele gosta? What does he like? Right? Na página 11, temos também Let's Practice. Agora, você pode seguir o exemplo e completar os outros verbos. Play, translation, jogar, com as pessoas I, you, we, they, play. Com as pessoas he, she or it, plays.
ok? Você consegue completar as outras? Study, like, go, have, eat, drink, open, close, do, watch, swim, relax, know, learn. Let's read a text and answer the questions. Vamos ler um texto e responder as questões? Vamos ler juntos. This is a picture of Michael Jordan. He is a very famous basketball player. He is very popular in Chicago. What do you think he does every day? He gets up at 7 in the morning. He wakes up early. Next, he eats breakfast with his family. He eats a healthy breakfast. Then he goes to the gym to play basketball. After that, he lifts weight and runs. He is very strong. Next, he goes home to eat lunch with his family. He plays with his children after lunch. Then he watches TV in the afternoon. At night, he eats dinner with his family. He goes to bed at 10. He doesn't go to bed late. Você conseguiu entender o texto? Você observou que no texto usamos os verbos na terceira pessoa? Porque estamos falando dele, certo? He goes, yeah? He eats, ok? He watches TV. Agora, você pode responder as questões sobre o texto. What time does Michael Jordan wake up? Que horas o Michael Jordan acorda? What does he do in the morning? O que ele faz de manhã? What does he do in the afternoon? O que ele faz à tarde? What does he do at night? O que ele faz à noite? What time does he go to bed? Que horas ele vai dormir? Na página 14, nós temos knowledge and we'll see adverbs of frequency, ok? Nós veremos advérbios de frequência, ok? Você sabe o que são advérbios de frequência? Na língua portuguesa, os advérbios servem, por exemplo, para modificar os verbos. Eu gosto de você. Eu gosto muito de você. Muito é um advérbio, porque modifica o verbo. Aqui, nós temos algumas palavras que são advérbios de frequência. Sempre, nunca e às vezes. Nós temos aqui never, rarely. Let's repeat after me. Never, rarely, sometimes, usually, always. Ok? Never, nunca. Rarely, raramente. Sometimes, às vezes. Usually, geralmente. Always, sempre. I always go to school. Eu sempre vou à escola. He usually plays in the afternoon. Ele geralmente brinca ou joga à tarde. She swims sometimes. Ela nada às vezes. They rarely watch TV. Eles raramente assistem TV. We are never lazy. Nós nunca somos preguiçosos. Na página 15, nós temos então a posição dos advérbios. Você sabe como colocar os advérbios em uma frase? Em que lugar eu coloco eles? Nós temos aqui, para os advérbios always, never, rarely and usually, nós colocamos depois do sujeito, certo? For example, you always help me, certo? No caso de haver o verbo to be, você se lembra do verbo to be? I am, eu sou, you are, você é, am, are. O verbo to be significa ser ou estar. Eu sou ou eu estou. I am. Quando temos o verbo to be, nós colocamos esses advérbios logo após o verbo to be. Por exemplo, for example, we are never late. Nós nunca estamos atrasados. We are never. O advérbio veio depois de are, ok? Já a posição do advérbio sometimes pode ser ao final ou ao início da sentença, certo? I drink coffee for breakfast sometimes. Eu bebo café no café da manhã, às vezes. Yeah? Coloquei, então, sometimes ao final da frase. Para fazer perguntas sobre a frequência, nós podemos usar as seguintes estruturas: how often and
How frequently? Ok? How often do you go to the beach? Com que frequência você vai à praia? How frequently do you practice sports? Com que frequência você pratica esportes? Nós temos também let's practice na mesma página. Página 15. Unscramble the words. Nós, então, temos algumas sentenças com palavras embaralhadas. Vamos tentar desembaralhá-las? Na letra A, nós temos goes, movies, marry, sometimes, to the. Como podemos formar essa sentença? Mary go to the movies sometimes, ok? Ou sometimes Mary goes to the movies. Às vezes, a Mary vai para o cinema. Yeah? Você consegue fazer as outras agora, certo? Complete the sentence with personal information about your routine. Complete as sentenças com informações pessoais sobre sua rotina. I am always, eu estou sempre. Sometimes I, às vezes eu. I never, eu nunca. I rarely, eu raramente. I usually, eu geralmente. Eu com frequência. Na página 17, nós temos Bring it all together. Vamos ver o que aprendemos? Rewrite the sentence as required. Reescreva as sentenças como pedido. Devo, então, passar do negativo para o afirmativo, ou para o interrogativo, ou do afirmativo para o negativo, ok? Você sabe como fazer isso, certo? Agora, você pode entrevistar um familiar usando as questões abaixo. Essa foi a nossa aula de inglês de hoje. Vejo você na próxima aula, ok? Thank you and bye bye. See ya!